Muito bom dia a todos. Faço uma reflexão muito grande na vinda para cá. Me condiciono para não dizer boa noite. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece para falar sobre esse tema, ligações amorosas à luz do Espiritismo. Iniciando a nossa fala pelo primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento, intitulado Gênesis, em que lá Moisés, de maneira alegórica, é verdade, mas com grande profundidade científica e também filosófica, nos descreve de maneira belíssima a formação do planeta Terra, afirmando que, ao ver Deus cumprida a sua obra, resolve então criar o primeiro homem, povoando o mundo, ao qual deu o nome de Adão. E julgando então que não seria bom que o homem andasse só, cria a primeira mulher, a qual deu o nome de Eva, com uma recomendação que até hoje nós, notadamente enquanto homens, porque não somos homens, estamos homens, temos dificuldades para compreender que ambos deveriam se tornar uma só carne, ou seja, o simbolismo da construção da união que o homem e a mulher deveriam aprender a cultivar durante toda a vida, em meio às adversidades das nossas existências físicas. Os relacionamentos afetivos e, sobretudo, a compreensão sobre o que ocorre quando eles se dão, sempre mereceram a atenção de filósofos, escritores, poetas e, mais recentemente, cientistas que têm se dedicado a tentar lançar luzes sobre como se processa a ligação afetiva entre as pessoas, como se dá essa atração. Nós mesmos, muitas vezes, na tentativa de desvendar sentimentos, uma busca pessoal, já devemos ter tido a oportunidade não apenas de ouvir, mas de citar determinadas expressões populares, mas percebemos com um certo fundamento científico. A adolescente se aproxima da sua mãe, justificando a atração que ela tem pelo jovem, e diz: mamãe, quando ele se aproxima, só de longe eu já fico arrepiada. Não é verdade? Vamos lá. O que a doutrina espírita fala sobre o arrepio? Importante. Nos diz o seguinte, que antes de se tocarem fisicamente, as pessoas já se tocarem em seus envoltórios fluídicos. Então, o que é um arrepio? Se não uma confluência entre os dois campos magnéticos. Olha que chique. Que profundidade tem um arrepio. Então, como fica bem dizer, fiquei arrepiada com você, diga agora, senti uma confluência entre os nossos campos magnéticos. Muito legal. E também, quantas e quantas vezes já não ouvimos aquela história: pai, é uma questão de pele. E não é que é mesmo? Porque a pele possui cerca de 5 milhões de receptores do tato, encarregados de levar a sensação agradável do afeto, do carinho, do toque, até o cérebro, passando pela medula. De passagem, sente-se um frio na espinha, tudo explicado, na verdade. É também uma questão de pele. Mas às vezes, dizem alguns, rolou uma química. Não é verdade? Tem que rolar uma química, senão não dá. O que é rolar uma química? A doutrina explica, a ciência explica. Quando se está apaixonado, quando se está amando alguém, e nós passaremos depois a diferenciar o que seja amor e paixão, ou seja, tentar, ocorrem potentes, impressionantes, verdadeiras explosões elétricas, químicas a cargo dos neurotransmissores, porque a transmissão entre os neurônios é química, que são capazes de modificar
o comportamento de todos os nossos órgãos. Então gera assim uma química e rola uma química pesada. Ou será que a culpa será dos feromônios? O que são os feromônios? São determinadas substâncias, e há algumas discussões científicas sobre isso, secretadas pelos insetos, pelos animais, visando atrair a fêmea ou macho para o acasalamento, e então promover-se assim a perpetuação da espécie. Acredita-se, por exemplo, que uma mariposa é capaz de, ao secretar o feromônio, atrair um macho, não sei se é essa palavra, um mariposo, localizado a 30 quilômetros de distância. Vejam bem o poder de uma mariposa, e exigente, não é? Será que não tem um mariposo mais próximo? Acredita-se, por exemplo, isso já ficou provado, que ao se confinar vacas num determinado ambiente, pela secretação do feromônio, que não é captado a nível consciente, elas são capazes de regular o cio, o ciclo reprodutivo, vejam bem. E os cientistas dizem também que nós mesmos secretamos o feromônio, homens e mulheres. E essa seria, entre aspas, uma causa para a atração entre homens e mulheres. Não é que sintamos esse cheiro pelos condutos olfativos a nível consciente, mas a nível inconsciente. Para não ficar para trás, a indústria da perfumaria, de cosméticos inclusive, começou a produzir perfumes e cremes de barbear com a essência do feromônio. Eu pesquisei na internet, lá está um, me interessei, feromonas, por favor, não comprei ainda, né? E existem dois tipos, para atrair o homem e para atrair a mulher. Só não pode trocar a essência. E nós, de que maneira costumamos explicar, nós espíritas, por que estamos casados, por que estamos unidos com alguém? Normalmente, até brincando, mas às vezes é verdade, o marido apresenta a esposa no centro espírita, na casa espírita. Essa é a minha obsessora, não é? E ela, para não ficar para trás, muito romântica, diz: ele é o meu karma. Olha que união perfeita, junto ao karma com a vontade de obsidiar, vai dar certo, hein? E os filhos seriam produtos da obsessão. Mas de fato, como nós poderíamos explicar a atração entre nós? Questão 388 do Livro dos Espíritos diz que existem laços entre os seres pensantes que os unem e que estão relacionados ao magnetismo. Olha, ciência essa, diziam os Espíritos, somente compreenderemos melhor no futuro. Aqui estamos nós, e que falamos muito nessa expressão, citamos muito a expressão magnetismo, mas o que é de fato o magnetismo? A Terra tem o seu campo magnético, a Lua exerce uma influência magnética sobre a Terra, cada partícula desse planeta tem o seu magnetismo, nossas células estão plenas de magnetismo, nosso corpo é uma usina de magnetismo, nós, espíritos eternos, somos provenientes do magnetismo sublime, que se chama Deus, a fonte de todo o magnetismo. Fluidos vitais, fluido cósmico, são manifestações do magnetismo. No nosso caso, o magnetismo é regido e é administrado pelo pensamento, que é o principal atributo do ser humano, do Espírito eterno que somos. Quando nós lançamos uma onda mental no espaço, ela há de se conjugar com tantas outras, emitidas por encarnados e desencarnados. No nosso caso, vamos nos referir aos encarnados. E então, numa determinada festa, alguém lança uma onda mental de certo padrão, que se coaduna com outra, que se conjuga com outra de semelhante padrão. De repente, essas pessoas acabam se encontrando.
ou mesmo na vida em comum, elas acabam se encontrando, iniciando o relacionamento dos mais variados tipos, para as mais variadas finalidades, desde as mais instintivas, básicas, a nível sexual, até aqueles relacionamentos duradouros, mais sublimes. O fato é que nós, em decorrência do nível evolutivo em que nos encontramos, temos certas dificuldades para definir sentimentos, principalmente esses dois, amor e paixão. Onde termina o amor, onde começa a paixão, onde termina a paixão e começa o amor. É claro que, se aqui eu perguntasse o que é amor para o senhor, para a senhora, todos nós teríamos uma definição muito própria do que seja amor, do que seja paixão, até porque paixão é uma espécie de amor, portanto com algumas diferenças. Vamos então para o dicionário Aurélio, em que lá ele nos diz que paixão é um sentimento levado a um alto grau de intensidade, que se sobrepõe à lucidez e à razão. Então, por aí, se observássemos a paixão apenas sob esta definição, poderíamos julgar precipitadamente tratar-se a paixão de um sentimento absolutamente indesejável, por se sobrepor, por ser oposto à lucidez, ao raciocínio. Mas a questão 907 do Livro dos Espíritos afirma que as paixões, por si só, em si mesmas, não são más, porque estão na natureza, e o que faz parte da natureza não pode ser negativo. Estão na natureza, sobretudo nos relacionamentos humanos, homem e mulher. Por essa razão, a questão 939 do Livro dos Espíritos nos afirma que basicamente existem dois tipos de afeição, e muito comumente se toma uma pela outra: a afeição física e a afeição espiritual. O ideal é que no relacionamento elas coabitem os nossos corações. Por quê? Se o que une duas pessoas é tão somente, estritamente, a afeição física, o tempo vai se encarregar de pulverizar essa relação. Por isso temos visto pessoas que se conhecem num determinado dia, dali a 6 meses querem se casar, no meio artístico isso é muito comum, futebolístico também, e dizem: ele é o homem da minha vida, diz ela, diz ele, ela é a pessoa pela qual procurei durante toda a minha existência, eu a conheço como a palma da minha mão. 6 meses, hein? Depois de 6 meses estão casados, mais 6 meses estão separados. O que se costuma dizer normalmente é: acabou o amor, o amor terminou. 6 meses? Será que amor, que é amor, termina, se extingue em 6 meses? Em 6 meses perde-se talvez a atração física, a paixão pelo corpo, a atração desencadeada pela sexualidade, porque o amor, se ele existe no início de um relacionamento, ele não é pulverizado, ele tende a se robustecer, a se modificar, a se reestruturar com o tempo. E com o tempo também as paixões se tornam perigosas. Questão 908 do Livro dos Espíritos, Kardec naquela época, entre os anos de 1854 e 57, usou uma expressão que hoje quase não se utiliza, que as paixões são como um corcel, ou seja, um cavalo puro sangue, que quando dominado é útil, quando domina é perigoso. Assim são as paixões. Se tornam verdadeiramente perigosas quando deixamos de ter um mínimo de raciocínio que possa controlá-las. Se transformam então, não em alavancas do progresso, como nos dizem os Espíritos, mas em instrumentos de queda. Para ilustrar, no ano de 1984, nos Estados Unidos da América, foi criado um grupo nos moldes, vejam bem, a mesma filosofia dos Alcoólicos Anônimos, que 10 anos depois, em 1994, portanto, chegou ao Brasil sob o nome de MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Como se amar demais fosse uma doença, fosse um vício. Mas vejam bem, esse trabalho foi criado a partir da vivência profissional
da terapeuta de casais norte-americana, a doutora Robin Hood, porque ela percebeu que muitas mulheres, notadamente mulheres, em seus relacionamentos, vinham desenvolvendo desequilíbrios imensos, desencadeados nas suas expressões pelo fato de amar demais. Será que é amar demais que faz mal a alguém? Ou amar de menos? Poderíamos corrigir a expressão e dizer: desequilíbrios desencadeados pelas paixões desgovernadas. Ela percebeu que havia, com essas mulheres em relação aos seus maridos, uma dependência tão grande quanto os alcoólatras em relação ao álcool, quanto os toxicômanos em relação à droga de seu uso. Por quê? Quando as mulheres viam seus maridos saírem e se demorarem a chegar, se utilizavam desse grande recurso de apoio à obsessão chamado celular. 10 ligações, 15, 20, e o marido não chegava na hora. Elas tinham desmaios, surtos depressivos, síndromes do pânico, rompantes de cólera. Vejam bem, um processo verdadeiramente auto-obsessivo. E é bom que se tome cuidado com os desequilíbrios desencadeados pelas paixões desgovernadas, cujas consequências se prolongam durante vidas sucessivas. Quantas vezes já não ouvimos falar nos pactos de amor, suicídios, porque acreditavam os dois que iriam se encontrar do outro lado da vida para um relacionamento maravilhoso, livre, independente. E os crimes passionais, e em meio aos crimes passionais, quantas vezes não ouvimos dizer: matei por amor? Que sofisma, que absurdo, porque mata-se por uma infinidade de razões. Mata-se por ódio, ressentimento, orgulho ferido, amor próprio ferido, ciúme, inveja, jamais por amor, porque se o amor se estabeleceu no início do relacionamento, ele nunca, jamais há de se transformar em ódio. Pesquisas científicas têm nos ajudado imensamente a diferenciar o que seja amor da paixão. Pesquisadores do Instituto Psiquiátrico Estadual de Nova York estudaram o comportamento dos apaixonados e perceberam que as doenças mentais se assemelham muito aos estados de paixão. Vejam bem, isso em decorrência dos sintomas verificados, tais quais dificuldades de concentração, ele só pensa nela, ela só pensa nele, dificuldades para raciocinar com clareza, principalmente em relação ao comportamento, ao caráter da pessoa pela qual se é apaixonado. O pai pode mostrar uma ficha quilométrica criminal de 1 quilômetro, papai, ele vai mudar, muda-se de endereço. Dificuldades para enxergar o caráter da pessoa. Dizem o amor é cego, não, a paixão é cega, o amor enxerga muito bem. Outros sintomas de doenças mentais que são também partilhados pelos estados de paixão: perda de apetite, insônia, estados de êxtase, de euforia, quando está tudo bem, quando os apaixonados brigam, estados de distúrbios bipolares, depressão, enfim. E quando os apaixonados se encontram, as pernas tremem, as mãos suam, a voz fica embargada, o coração bate aceleradamente, a respiração fica ofegante, como se diz no Nordeste, o sujeito fica abestado. O sujeito fica abestado porque está apaixonado. Estudaram então o cérebro dos abestados, ou melhor dizendo, dos apaixonados, e chegaram à conclusão que o cérebro dos apaixonados possuem altas doses de dopamina, norepinefrina e feniletilamina. Parece até conteúdo da Coca-Cola Light, na verdade. Dopamina, norepinefrina, feniletilamina, produto natural. Ora,
Esses são os chamados neurotransmissores, que são naturalmente produzidos pelo cérebro e que garantem os nossos estados de prazer, de bem-estar, de satisfação, de alegria. Ótimo, em dosagens razoáveis, mas quando no estado de paixão, e a paixão do espírito, da alma, faz com que o cérebro passe a produzir esses componentes em doses cavalares e de maneira absurda. Para comparar, seria algo como você tomar 1 litro de Coca-Cola, já foi citada, seguido de 1 litro de café, depois um guaraná com açaí e mais um energético para arrematar. Vai tentar pensar direito tudo isso na cabeça. Por isso é que se costuma dizer, ele está louco de paixão, cego de paixão, perdido de paixão. A doutora Cindy Reisman, da Universidade Cornell em Nova York, ela chegou à conclusão que paixão e apaixonado só mudam de endereço e de país, é a mesma coisa. Percebeu ela, ao analisar 5.000 pessoas de 37 culturas e etnias diferentes, que as paixões têm um prazo de validade, 18 a 30 meses, de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Passou disso, pode ser amor, hein? Vai desconfiando. 18 a 30 meses, não um morando em Colatina ou em Vitória, não, todo dia aquele negócio. 18 a 30 meses passou disso, já pode ser que exista algo mais consistente, chamado amor. Ela percebeu também que as paixões não conseguem resistir às contas a pagar, às dificuldades do dia a dia, porque no primeiro mês de casamento você recebe a conta de luz de R$400, que coisa maravilhosa é o casamento, R$400 não é nada, depois de 5 anos, que absurdo, eu não aguento mais esse casamento. E se houver filhos, então, as paixões não resistem ao choro, ao acordar de madrugada, enfim. Percebeu ela, então, que as uniões meramente baseadas na afeição física não têm durabilidade. E depois, então, passados aqueles momentos de efervescência das paixões, o casal entra na crise. Diziam os antigos que havia a crise dos 7 anos, dos 14 anos, dos 21 anos, e assim essa progressão geométrica. Agora continua, só que é crise dos 7 meses, dos 14 meses, por assim vai. E então o casal vai conversar, o que é raro, não é? Que é raro. Normalmente vai se jogando a poeira para baixo do tapete, enfim. O casal vai conversar e vai tentar compreender o que está acontecendo em meio à crise. Vão se contentar com as expressões mais brandas do amor, a sublimação, como é difícil isso, sublimar no nível em que nos encontramos, os objetivos comuns, ali estão os filhos, os ideais mais nobres da espiritualidade, ou então se separam. E se houver a separação, como ficamos? Principalmente nos referindo ao meio espírita. Vamos mais uma vez voltar ao tempo para que o passado nos ajude a compreender o presente e o futuro. No Velho Testamento, na sociedade hebraica, aos tempos de Moisés, havia um instrumento chamado carta de repúdio, que o homem poderia oferecer muito gentilmente à sua esposa para expulsá-la de casa, somente em casos de, como nos diz a Bíblia, fornicação, ou seja, de adultério. Só que lá em Moisés está muito claro o processo que ocorreu com essa carta de repúdio. Se não vir o homem, vejam bem, beleza em seus olhos, graça em seus olhos, ou seja, se ele se cansar da mulher, ou se enxergar nela algo indecente, que lhe dê carta de repúdio. Vejam bem como se abre o leque de interpretações. O que é coisa indecente uma mulher naquela época? O que é não achar graça nos seus olhos, enfim. Mas a essência era dar carta de divórcio à mulher para que ela pudesse se casar novamente. Mas era muito raro alguém tomar para si uma mulher repudiada. Pois bem, imaginem como seria a vida daquela mulher taxada como adúltera naquela sociedade. Muitas vezes recorria ao suicídio, ou mesmo ao infeliz trajeto da prostituição. Não tinha como sobreviver. Não vamos muito longe. Na minha infância,
pensando bem, é muito longe, em que não havia ainda o divórcio, somente ser instituído em 1977, havia a separação judicial. E eu me recordo lá, eu com 7 anos de idade, aproximadamente 10 anos, em 1970, 10 anos eu tinha, ali eu ouvia os meus pais e os outros pais conversando e se referindo assim às mulheres separadas. Cuidado, meu filho, não brinque com aquela menina, porque ela é filha de uma separada. Olha o preconceito avassalador para a criança e para a mãe, como se estivessem a dizer, alguma ela fez. Hoje em dia, quando a mulher se separa, pelo menos isso já evoluímos, alguma ele fez. Enfim, e o tempo passa. 1300 anos depois, os fariseus vão até Jesus perguntar exatamente sobre a carta de repúdio. Em Mateus capítulo 19, os fariseus indagam: mestre, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vejam bem a expressão, porque era exatamente o que vinha acontecendo. Por qualquer motivo repudiava-se a esposa, partilha de bens, que é isso, vai embora. Ao que Jesus então, refletindo sobre os ensinamentos de Moisés, que eram divinos até certo ponto, afirmou que o homem e a mulher deveriam se tornar uma só carne, ou seja, um só espírito, no sentido da união, mas que Moisés instituiu a carta de divórcio em decorrência da dureza dos corações dos homens. Ou seja, ele simplesmente legalizou aquilo que já existia. É claro, evidente que a doutrina espírita não é contrária ao divórcio, conforme questão 697, em que Kardec indagava: a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei natural, ou seja, é uma lei divina, ou é uma lei humana? Ao que os espíritos respondem, já naquela época, de maneira muito taxativa: é uma lei humana, muito contrária à lei natural ou divina. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, editado em 1864, lá, os Espíritos dizem que aquela expressão "não separeis o que Deus juntou" não se refere à lei mutável dos homens, mas à lei imutável de Deus, do amor. Na obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 8, sobre psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz nos diz que, tendo em vista os conhecimentos adquiridos no plano espiritual, somos de opinião que o divórcio não deva ser incentivado nem facilitado entre os homens, pois que não existem na terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem graves compromissos relativos às responsabilidades assumidas em comum. Não há proibição, mas o que ele nos recomenda é cuidado, muito cuidado, e sobretudo o pensamento dirigido a Deus antes de tomar uma decisão. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, nos afirma que o divórcio é medida humana, claramente compreensível nos processos de evolução pacífica, mas ele considera a medida extrema a ser aplicada em situações extremas. Mas o que se vê nas varas de família, o que se vê pelas estatísticas, é que, na verdade, as razões têm sido até banais, muito longe de casos extremos, em que muitas vezes o homem, notadamente o homem, tem se refugiado em subterfúgios para fugir à responsabilidade, porque muitos afirmam, inclusive, que acabaram de encontrar a alma gêmea. Parece brincadeira, mas foi feita uma pesquisa em São Paulo com o confrade Josué Freitas, se eu não me engano, em que ele percebeu que muitos espíritas estavam tomando a teoria mitológica grega das almas gêmeas para abandonar as suas esposas e partir então para um casamento maravilhoso, transcendental. É o que nos fala, por exemplo, Joana de Ângeles, na obra Celeiro de Bênçãos, capítulo 34, sobre psicografia de Valdo, que muitos companheiros têm abandonado seus lares para, assim, se unirem àqueles a quem eles chamam de almas gêmeas, ou seja, a outra metade da laranja. É possível encontrar felicidade no segundo casamento? Sim, é possível.
Só que muitos já passaram da primeira dúzia de laranja, um verdadeiro laranjal. Existem pessoas que já se casaram 10 vezes. Será que quando estavam prestes a reencarnar, cara de pau, diziam para Emmanuel: ó Emmanuel, eu quero me casar 10 vezes, posso? Mas é claro que pode. Enfileiraram então 10 mulheres, aquela, ótimo. Será? Uma amiga minha se casou 4 vezes. Eu perguntei a ela: e agora? Eu soube que você se casou mais uma vez, está feliz? Olha, Zé Marcelo, sabe o que é? Trocar de marido é só trocar de problema. Então por que você se casou 4 vezes? Porque eu não ia aguentar passar a minha vida inteira com o mesmo problema. O campeão de problemas ou de casamentos oficializados é um pastor da Igreja Batista Norte-Americana, pastor Glenn Wolf. Se casou 29 vezes. Depois de 24 divórcios, depois de ter ficado viúvo 4 vezes, na 29ª, como diz um grande apresentador de TV, ele morreu, não aguentou. Teriam sido 29 almas gêmeas. Fica imaginando 29 mulheres se alinhando diante de um homem. Parece até que tem um programa de TV que faz isso, né? E ele vai escolher 29 mulheres se alinhando. Vem cá, você vai ser a segunda ou você é a terceira? Quer trocar? Certamente que não. Capítulo 8 da obra Evolução em Dois Mundos, mais uma vez, nos diz que matrimônio na terra, e essa citação é surpreendente, poderá adquirir, André Luiz nos fala, os mais variados aspectos, de forma que, em razão disso, o homem ou a mulher, acidentalmente, gravem essa expressão, poderão experimentar o casamento diversas vezes, sem atingir os seus objetivos sublimes. Que história é essa? De experimentar o casamento acidentalmente, como você se encontrar com um amigo na rua e perguntar: e você se casou? Não, foi um acidente. E os filhos, sequelas do acidente? Mas o que é acidente? É uma coisa ruim? Não necessariamente. A ideia que nós temos é, mas vamos para o dicionário: acidente, acontecimento fortuito, casual, imprevisto. Vejam bem, podemos casar com alguém que não estivesse planejado para o casamento. Ou seja, o que é um casamento acidental? É um casamento que não havia sido escrito nas estrelas, que não havia sido previsto na espiritualidade antes de reencarnarmos. Isso não quer dizer absolutamente que não possa dar certo. Nós podemos fazer com que dê certo. Por isso, a questão 387 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, quando Kardec indagava: a simpatia, a afinidade entre as pessoas vem sempre de uma causa anterior? Sempre é muito perigoso. E os Espíritos respondem: não. 2 espíritos que se compreendem, vejam bem o magnetismo aí novamente, procuram-se naturalmente, sem que necessariamente tenham se conhecido em encarnações anteriores. Seja como for, de maneira acidental, através de uma união transcendental rara nesse planeta, uma união provacional, uma união expiatória, será de grande importância exercer esse que é um padrão de progresso para a humanidade, a monogamia, para o homem ou para a mulher? Para o homem principalmente, eu diria. Por quê? André Luiz, mais uma vez, na obra Evolução em Dois Mundos, somos recém-saídos, mal saídos da poligamia. Por que mal saídos? Porque uma encarnação é apenas um flash na existência, e uma encarnação é muito pouco para eliminar todos os resquícios de vidas e vidas, todos os hábitos, os instintos. Então a poligamia é uma tendência masculina. Não estou aqui dizendo que alguém está pronto para ser polígamo, mas a tendência do passado para explicar determinados sentimentos do presente. Vamos observar, por exemplo, o grande código de moral chamado Bíblia Sagrada. Lá temos os líderes religiosos, Davi, Salomão, Roboão, Esaú e Jacó, todos eles polígamos, porque era
um hábito natural para o homem. Conta-se que Salomão chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Porque isso era sinal de poder. De que maneira? Quando alguém de um outro povo ia visitar Salomão, olhava aquelas esposas, aquele número impressionante de concubinas, já fazia as contas rapidamente. Quantas tribos aquele rei havia invadido e dizimado? Sim, porque o povo hebreu que havia saído da escravidão passou a fazer escravos. Esse é o grande karma coletivo daquele povo. Matava os homens e tomava as mulheres, umas como esposas, outras como concubinas. Naquela época então era sinal de poder. Hoje seria sinal de falência. 700 esposas, imagine cada uma delas com cartão de crédito na mão, 2 bandeiras ainda em Visa e Mastercard, 2 limites, pior ainda. O Alcorão também um código rígido de moral. Vejam bem a poligamia nas nossas encarnações anteriores. Garante que o homem pode ter até 4 mulheres. Na quinta já é pecado, hein? 4 mulheres, desde que você possa sustentá-las. Tem que ter muito dinheiro, mesmo no país islâmico. E para a mulher? Para a mulher também será de grande importância, porque enquanto o homem exercia sua poligamia, ela foi sufocada na sua sensualidade. Muito mais do que sexualidade a nível físico, sensualidade. Hoje em dia a mulher pode tudo, não é? Estamos no extremo da liberdade sexual. As mulheres se transformaram em frutas. Mulher morango, mulher melancia, mulher cereja, mulher bananinha. Agora mulher jaca, nenhuma delas quer ser, na verdade. Então para o homem e para a mulher será de grande importância para exercer esse tal de amor incondicional. Eita, coisa difícil, não é? Entre mãe e filha é ótimo. A filha pode fazer o que quiser, que a mãe sempre a amará. O filho também pode ser o pior dos piores, sempre há de amá-lo. Mas o amor incondicional entre homem e mulher é difícil. Eu te amo ser uma lista de 50 itens. É assim que nós amamos. De qualquer forma, Emmanuel nos diz que os casamentos na terra, as uniões na terra, são muito constantemente provas difíceis, porém redentoras. Como vimos, nem todas as uniões estão estabelecidas no além, mas existem sim aquelas, basta olhar à nossa volta, que foram sim planejadas em vidas anteriores. A questão 386, Kardec indagava o seguinte: 2 espíritos que se amam poderão se reencontrarem numa outra existência corpórea e se reconhecerem? Ao que então os espíritos respondem: se reconhecerem, não, no sentido claro da palavra. Eu lembro de você na segunda reta, eu também me lembro. Não, mas poderão se reencontrarem por circunstâncias casuais apenas na aparência, mas que são na verdade 2 espíritos que se procuram na multidão. O jovem diz isso para a gata, ela não resiste: eu te procurei esse tempo todo na multidão, já caiu, ganhou. Olha aí o magnetismo outra vez. Várias histórias. O camarada vem lá da Dinamarca para se casar com a baiana, levou-a para lá, tem filhos, estão felizes. Como é que funciona isso? O magnetismo, laços que unem as pessoas que estão relacionadas ao magnetismo. Ciência essa que só conheceremos no futuro. Agora estamos tentando compreender o porquê das relações, o porquê das uniões afetivas. Dr. Brian Weiss, psiquiatra norte-americano, especialista em terapia de vida passada, o correto é no singular, vida passada, na sua obra Só o Amor é Real, ele nos conta um caso interessante. 2 personagens, Elizabeth e Pedro. Elizabeth, norte-americana, submetia-se à terapia vivencial, vida passada, para a solução dos seus problemas íntimos, dos seus relacionamentos fracassados,
dos seus distúrbios depressivos. Pedro, mexicano, também se submetia com o Dr. Brian Weiss à mesma terapia, relacionamentos fracassados, processos depressivos. No decorrer daquelas sessões, Brian Weiss foi percebendo que havia uma identidade nos depoimentos em regressão de memória por hipnose que lhes forneciam Elizabeth e Pedro. Percebeu ele então que, comparando os depoimentos, eles estavam falando das mesmas localidades, das mesmas épocas, das mesmas pessoas, estavam falando um do outro em encarnações anteriores. Mas por questões éticas, profissionais, ele não poderia jamais apresentar um ao outro, ou contar, ou relatar a experiência de um em consultório ao outro. E o que fazer? Porque ele tinha certeza que os dois haviam se encontrado em vidas anteriores. Resolveu então marcar sessões subsequentes para que, sem querer querendo, os dois se encontrassem. E assim foi. Eles se encontraram. Não rolou uma química, não deu nada na pele, nem feromônio. Ele olhou para ela olhou para ele, um pouquinho, se despediram e foram embora. Ele ficou preocupado, vou tentar novamente. Mais uma vez, desta feita, ele olhou mais profundamente, ela também, e não deu em nada. Ele ficou preocupado porque as sessões haviam terminado e eles embarcariam para suas cidades muito brevemente. Só que aí o tal do magnetismo entrou em ação mais uma vez. E eles se sentaram de frente, um para o outro, no aeroporto. Tinha uma passagem para o mesmo avião. Começaram então a jogar aquele 171 magnético, olha para lá, olha para cá. Conversaram. Tão boa foi a conversa que eles trocaram a passagem para se sentarem lado a lado. Em pleno voo, ele toma a liberdade de tocar sua mão. E o relato do que se deu é muito grande. Resumindo, foi o seguinte: internamente, ele segura-lhe a mão pela primeira vez. A memória desse toque corre o infinito, transcende o tempo, alardeia-se no universo. Bonito, não? Se uniram, são casados até hoje, têm uma filha. Existem, o que é mais frequente nesse planeta, uniões provacionais, que se caracterizam por uma afeição sincera, mas onde há uma distância evolutiva entre marido e mulher. Normalmente é a mulher que está mais evoluída. É humilhante, mas devo confessar. E há uma situação que caracteriza essa união na obra Missionários da Luz, Adelino e Raquel. Eu busquei que o homem fosse mais evoluído, mas não encontrei. Suei a camisa. E lá está Adelino e Raquel, que compartilham experiências terrestres há muitas eras, dores e alegrias. Habitam a mesma casa, compartilham o mesmo quarto, a mesma cama, mas as coincidências param por aí. Porque nos momentos de desdobramento físico que nos oportuniza o sono, cada um segue os seus instintos. Raquel se encontra com a sua avó, com a qual compartilha o mesmo grau evolutivo espiritual. Adelino, homem, mantém-se nos círculos de baixa vibração. Lamentável para a categoria, não é? Pois bem, assim também nós encontramos uniões transcendentais, especiais. Será que poderíamos dizer que a união de Mahatma Gandhi com a sua esposa era transcendental? Não sei. Só sei que em um determinado momento eles concordaram: a partir de hoje não haverá contato físico entre nós. Foi de comum acordo. Não houve abandono de um em relação ao outro. E olha que eles brigavam, hein? Por isso esse negócio aí, eu nunca brigo com meu marido, eu fico com medo, porque quando brigar, vai vir tudo aquilo debaixo do tapete à tona. E eles discutiam, seria a expressão mais correta. Discutir não é brigar. Também encontramos um exemplo maravilhoso
essa sim, de uma união transcendental no início do século XIII, final do século XII, em Assis, entre Francisco e Clara, Francisco Bernardone e Clara de Assis, Francisco de Assis e Clara de Assis, que nutriam-se um pelo outro na sua juventude, um sentimento de homem para a mulher. Mas Francisco não conseguia se desligar de Clara. Eles queriam andar juntos a todo momento, e Francisco diz: Clara, estão falando algo de nós temos que nos separar. Mas eles nutriam um amor profundo. Havia sim um amor carnal, sim, mas não chegou a ser desencadeado pelas missões que ambos tinham. Então é um caso de sublimação do amor. Vamos lá na obra 2000 anos encontrar também mais um caso. A mulher mais evoluída é cansativa até. Lá está uma das encarnações de Públio Lentulus Emmanuel, em que ele, nas páginas introdutórias, já na condição de Emmanuel, veja bem, se lamenta ter que se recordar daqueles momentos em que ele teve a grande oportunidade de se ajoelhar aos pés de Jesus em busca da cura para sua filha Flávia, mas nem mesmo a cura de Flávia foi suficiente para fazer com que ele se convertesse ao cristianismo, que na época tinha o nome de O Caminho. Lívia, sua amada esposa, já havia se encantado com os ensinamentos do Cristo, que lhe renderia grandes dissabores. E numa dessas oportunidades, ela ouve a voz de Jesus a lhe dizer: filha minha, não esperes desse mundo mais do que lágrimas e sofrimentos e padecimentos, porque é na dor que os corações se dulcificam para o céu. Dia há de chegar em que tu te sentirás no auge do desespero, mas não duvides da minha misericórdia, pois quando todos te desprezarem, eu te conduzirei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar o teu esposo no curso incessante dos séculos. E chega então mais um dia em que Roma preparava-se para oferecer aos seus cidadãos mais um espetáculo sangrento no Coliseu. Alguns cristãos seriam trucidados pelas feras. E então Lívia, percebendo que era chegado o momento sobre o qual lhe falara Jesus, pede a Ana, sua escrava, mas na verdade é uma grande fervorosa amiga e cristã, que troque de vestes com ela, porque ela entendia chegado o momento. Ana reluta e então acaba aquecendo, troca de roupas com Lívia, que consegue adentrar ao Coliseu, onde dentro de alguns minutos seria sacrificada, como tantos cristãos, aos olhos impacientes do seu próprio marido, que na tribuna sentiu uma dor estranha, uma angústia impressionante, mas não podia jamais perceber que estava acompanhando ao desencarne da própria esposa. Esse trágico acontecimento serviria de base, de lição para que ele próprio um dia se convertesse ao cristianismo, tendo se deslocado para Pompeia, onde desencarnaria por ocasião da erupção do vulcão Vesúvio. E então, quando a lava petrificava o seu corpo e ele, espírito aturdido, surge Lívia, coroada de luz, para pedir ao Senhor Jesus, que sois todo poder e bondade, suavizai os tormentos da alma gêmea de minha alma, concedendo nesse momento o alvará de liberdade, aliviai as suas mágoas pungentes e as suas desoladoras amarguras. Ele já não é mais, Senhor, o déspota vaidoso de outrora, mas um coração inclinado ao bem e à prática da piedade, pregados por vossa doutrina de amor e redenção. Sob o peso das amargas provações, seus pendores se espiritualizaram em busca da vossa verdade e da vossa vida. Depois dessa oração sincera, ele consegue se desligar, para então, 50 anos depois, conforme título da obra de Emmanuel, ele reencarnaria, desta feita, como um humilde escravo de nome Nestório, que dedicaria toda a sua vida à difusão do cristianismo nascente, vindo a ser tal qual Lívia na encarnação anterior, sacrificado num circo romano. E então, quando flechas envenenadas invadiam o seu corpo, ele percebe a aproximação de um anjo.
de mãos doces e carinhosas, translúcidas e diáfanas, a lhe afagar os cabelos. Era na verdade Lívia que, no que pesasse a sua evolução extremamente superior à dele, vinha para socorrer aquele a quem ela simbolicamente chamava de alma gêmea. Por fim, encerrando a nossa fala, recomenda-nos os Espíritos e recomenda-nos sempre essa voz íntima que vem do coração, que vem da espiritualidade, que em todo e qualquer relacionamento afetivo, ainda que ele não dure toda a vida como gostaríamos que fosse, tratemos de contribuir para a evolução daquele que nos acompanha, procurando deixar o máximo de registros positivos, pois, como já nos dizia o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, as pessoas que passam pelas nossas vidas, quando vão, não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.